Olá, está no ar o Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra, no Centro Universitário Franciscano, canal 15 da NET. Estamos de volta em mais uma edição deste programa para debatermos assuntos que mereceram destaque, manchetes de capa dos jornais do país aqui no Brasil. E temos hoje 3 temas que sacudiram aí os principais lugares ou locais de debates da sociedade. Temos os temas que serão trazidos para cá a partir de uma perspectiva dos professores do Centro Universitário Franciscano. À minha direita, já apresentando a nossa bancada de hoje, o professor do curso de História, Alexandre Macari. E à minha esquerda, o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito. Esses são os professores que estarão hoje aqui debatendo, falando sobre assuntos que vamos discutir em 3 blocos. O primeiro deles, auxílio moradia de mais de R$4.000 para juízes entra em vigor. Na sequência, mais conservadora, a Câmara dos Deputados deve barrar ações, projetos liberalizantes. E na sequência, vamos falar sobre educação e saúde. Afinal, a área de educação e também a área da saúde puxam a queda de diplomas aqui no Brasil. São esses os temas apresentados, então, os assuntos sobre os quais nós vamos tratar no dia de hoje. E o primeiro deles gerou muita polêmica, especialmente no meio da área jurídica. Eu vou começar com o professor Paulo Ferroni para entendermos se ele é a favor ou contra e também para que ele nos explique um pouco o que aconteceu. Afinal de contas, foi aprovado um auxílio moradia de mais de R$4.000, na verdade R$4.377, para juízes, promotores e procuradores da Justiça. E isto causou uma espécie de polêmica ao longo da última semana, professor Ferroni. O senhor é a favor deste auxílio moradia, que inclusive é interessante a gente chamar a atenção, para aqueles juízes, magistrados que já possuem sua moradia, eles também receberão esse valor. Então, professor, como posicionar-se? É verdade, Michael. A nossa Constituição, no artigo 39, ela refere que aos membros dos poderes, né, aqueles que possuem cargos eletivos, os ministros de Estado, os secretários estaduais e municipais, a remuneração é tão somente de subsídio, em parcela única, sem todos aqueles auxílios e abonos e verba de representação. A Constituição, então, de 88. No entanto, a Lei Orgânica da Magistratura, lá tem um artigo 65, me parece, diz que há essas vantagens, e são várias as vantagens. Não é apenas auxílio moradia. Não é apenas auxílio moradia. Então, tem várias vantagens. A questão é, esta é a discussão. Entendem alguns que seja legal, entendem outros que não seja legal, mas o STF decidiu a favor e a parcela realmente integra já o salário o subsídio dos juízes e também não podemos esquecer que muitos promotores em vários estados e procuradores, quer dizer, todos terão direito a essa parcela aí. Alguns juízes desistiram. Por quê? Eu conheço. O que aconteceu? Eu tenho a sorte de conhecer juízes abnegados, comprometidos, qualificados, absolutamente profissionais, responsáveis, e que têm lá um trabalho exaustivo no judiciário. Mas conheço também muita gente que atua em outras tantas áreas e que igualmente tem essa conduta. Por que não se pode pensar em melhorar o salário daqueles que recebem bem menos? Nós temos pessoas que trabalham 40 horas por míseros R$1.500 e trabalham exaustivamente. Alexandre, a sua posição com relação ao professor Ferroni? Eu me pergunto, quando eu vi a manchete, na verdade a gente já tinha falado um pouco sobre isso em encontros passados, né? Mas quando eu vejo uma manchete desse tipo, eu fico pensando, quem paga a conta? Porque, afinal de contas, o dinheiro sai de algum lugar para pagar esses juízes, esse auxílio. E aí eu me pergunto, será que nós estamos pagando esse salário, esse auxílio aí? Tantas questões se reivindicam sobre, né, no Brasil, sobre educação, sobre saúde, né?
e, né, parte desse valor, desses tributos que são pagos, evidente que são remetidos para um pagamento de um auxílio moradia para aqueles que não precisariam nem de auxílio, né, porque o salário já comportaria um determinado tipo de valor que, né, ofereceria condições perfeitamente de ter um bom lugar para morar em Brasília, que é uma cidade cara, assim, mas eu fico me colocando assim, na questão de um princípio moral, né? Afinal de contas, quem decide... bom, vamos aumentar nosso salário, pessoal, vamos ter esse auxílio, pessoal, né? Quem votaria contra isso, e como professor? É que fica? Não foi regulamentado isso ainda, não sei, mas como é que fica quando o casal é um casal de juízes? Recebe duas vezes. Vai receber duas vezes, portanto. Mas claro. Não sei, no Paraná, os promotores do Paraná, eles regulamentaram, também tem direito, e apenas um deles recebe. Mas por que o outro não recebe? Então é uma questão de direito muito complexa e que muitas vezes pode ser direito adquirido, pode ser legal, mas muitos questionam, dado que a gente vive num país que não pode esbanjar recursos. Essa é a questão, e o STF esbanjando o tempo também, votando isso. Não tem coisas mais prioritárias? Eles partem do princípio que o orçamento é próprio, né? E que essa verba sairá do orçamento. Tudo bem. A Alexandre perguntou, mas quem é que paga essa conta? O judiciário, ele recebe. Do governo federal. Recebe. No entanto, do estadual tem suas parcelas no orçamento do Estado. E nós, como usuários da justiça, pagamos as custas, taxas, despesas e tudo mais. Então, ele também ofere esta renda. Mas quem é que paga? Na verdade, somos todos que pagamos, né? Há quem questione, tem juízes que desistiram. Eu conheço alguns que desistiram, que não querem, e outros que defendem, acham que é justo e tudo mais. É que não foi uma coisa assim decidida pelo coletivo. Tudo bem. É uma decisão do STF. Mas, Ferrone, essa decisão, ela parte de um princípio moral do sujeito. Os próprios juízes não decidiram coletivamente isso. Mas os juízes estão precisando desses 4 mil, Ferrone, para morar? Mesmo aquele que já tem a sua casa própria vai receber esse recurso? Eu fico pensando assim... Na verdade, é um aumento do salário. Tem cidades pequenas, e que normalmente nas cidades pequenas os aluguéis são bem baratos, né? E não há necessidade de prestação de contas disso. Isso é uma verba para todos. Aí se aluga uma casa, por exemplo, em Caciqui. Onde vai se conseguir uma casa? Onde se vai pagar 4.500 por uma casa, 4.300 por uma casa em Caciqui, né? Para aqueles juízes que não usufruem do imóvel institucional, né? Tem imóveis que são de propriedade, né, do Estado, destinado à moradia de juízes. Então, esses que moram nesses imóveis não recebem. Mas eles podem optar, no caso? Tipo, tem quando um tem imóvel... disponibilidade, vai para lá. Mas se ele não quiser, não precisa ir. Isso eu não sei porque não se vê essa regulamentação. Acredito que ele possa optar, né? Isso realmente não sei dizer, mas o valor que eles têm direito é esse, né? 4.300. Pois é, eu fico na posição aqui de mediador, mas ao mesmo tempo coaduno com o professor Alexandre. Acho que não seria necessário, acho que existem outras prioridades e respeito o trabalho dos juízes, acho que é importante, também conheço alguns juízes e os que eu conheço, não são muitos, mas os que eu conheço sim são abnegados, trabalhadores, estão com as mesas fartas de muitos processos para avaliar. Muitos processos. E fazem jus ao seu salário, ao seu trabalho. Entretanto, acho que nesse momento nós temos outras demandas e esse recurso poderia ser direcionado para outros aspectos da sociedade. O Alexandre citou educação, citou saúde. Acho que o setor da insegurança, ou da segurança, ou da insegurança pública, podemos dizer assim, né, já ironizando aqui, mereceria também esse recurso. Não sei quantos juízes vão receber. Os promotores ainda não vão receber, não é certo ainda. Isso ainda está não está certo ainda. E vem aí mas também é quase o pleito certo que dos sim. procuradores. Os e procuradores tudo mais, também, né? ou seja, isto onerará o caixa da União e no momento em que a economia brasileira não vai bem. No momento que a economia brasileira, exatamente, o que o Estado está necessitando de recursos para investir em uma série de outros lugares. Mas, Maico, tem uma coisa que eu acho que é interessante. Assim, vocês dois citaram que conhecem juízes que são, né, que têm um princípio moral
de não aceitar essa questão do auxílio. Sim, mas eu eles penso... não votaram nisso, né, Alexandre? Não, Sim, claro. Não, eles Eles não votaram. Na verdade, é uma decisão superior, não é? Claro. Que vai cair sobre todos os juízes. É a Associação dos Magistrados que, Pois é. que os representa. Que interferência né? nós teríamos nessa associação? A comunidade. Não, a comunidade Existe? não participa. Mas a comunidade não pode interferir, nós somos contra. Porque se o dinheiro sai do Estado, se o dinheiro sai do governo federal, nós não podemos ir contra uma associação dos magistrados, no sentido de dizer, olha, nós não temos uma estrutura administrativa, ou política, enfim, que nos permita participar por meio de conselhos. Nós temos o Conselho de Saúde, o Conselho da Infância, o Conselho, enfim, na cidade, mas nós não temos conselhos onde participemos todos, como cidadãos, de órgãos como o do Judiciário, o Legislativo, o Executivo, em todas as suas instâncias, enfim, nós não participamos. Nós participamos com o voto, isso é horrível. Mas essa é uma diferença, nós ficamos professor. refém, depois que votamos, ficamos refém. Mas essa é uma diferença em relação a isso, professor. Aqui nós não temos nem voto. Mas aqui nós não temos voto. A exemplo de outras tantas instâncias, nós não temos voto. Aqui são escolhidos por quê? Essa reforma política toda seria bem-vinda se permitisse a participação mais a miúde do cidadão nesses ambientes. Né? Nós não temos. Tem propostas lá nas casas legislativas, no Congresso Nacional, mas elas não são levadas a sério e ficam lá engavetadas. Alguns partidos tentam, mas não conseguem fazer com que ela seja aprovada. A ideia é que o povo pressione e não fique refém do voto, do cheque em branco, e depois daí a 4, 5 anos, sei lá. Mas eu vejo medidas como essa, assim, mesmo que seja de uma instância superior, acabam afetando diretamente a categoria como um todo. Então, os que são os bons acabam pagando pelos que fazem o uso, que não é ilegal, né? Não é ilegal, mas é imoral. Essa questão de legal ou não ainda se discute. Está se discutindo, mas... A Constituição diz, e a Constituição de 88 diz que... Ela prevê não que tem. Sim. Não, a Constituição diz que não tem. Não tem, é isso aí. Mas a lei, que é de 79, que é uma lei complementar, né, diz que tem. E aí fica essa discussão e as teses vão sendo avaliadas e o STF e o CNJ concordaram que realmente é devida, inclusive com efeitos retroativos. Mas aí isso não passou. Efeitos retroativos? Se fosse retroativo... Quer dizer o quê? Quer dizer que se o sujeito é juiz há 10 anos, ele vai receber por esses 10 anos ainda? É só multiplicar, né? O telespectador multiplica aí 12 vezes. Mas com certeza, não é uma opinião de todos, não são todos que dividem dessa opinião, muitos discordam, tem depoimentos aí, a gente vê na rede vários depoimentos de juízes que dizem que não querem receber essas parcelas, essas migalhas, enfim, por vias transversas e escusas. Eles defendem o reajuste que se deve dar, né, a todo trabalhador. Pois para mim, esses 4 mil são um reajuste, na verdade, com o nome de auxílio moradia. Seria um reajuste mascarado, e isso eles não concordam. Né? O Michael está sendo bastante irônico aqui. Nesse sentido de... O auxílio esse recurso, ele não vem... é reajuste, né, Michael? Auxílio é auxílio, o reajuste é outra coisa. Não, o que eu estou querendo dizer é que esse recurso vai ao encontro desta reivindicação da classe, é isso que eu quis dizer. Não? É que o reajuste... Esse recurso entra... é por decisão do Executivo. Pois é. Aí que está. Que é o voto, não é? Então, Alexandre. E também, e o resto, aliás, o benefício, aí que está. Esse auxílio foi por decisão da STF. Então, tá bem, acho que é um tema que a gente volta a falar provavelmente na evolução desse processo, porque ainda há os procuradores, você disse, que devem entrar também nessa linha de receber o auxílio moradia, e os próprios promotores, que ainda não havia uma decisão sobre isso. Né? Os promotores também possivelmente receberiam. Muitos já estão recebendo, Santa Catarina, Paraná e outros estados também. A gente volta numa próxima oportunidade a discutir isso. Eu acho que é interessante a gente até enxergar de onde sai esse dinheiro. Talvez o professor Pereira, na presença aqui da bancada, numa próxima oportunidade, possa nos trazer também quanto a isso. Eu vi que algumas notícias circularam e a indignação maior das redes sociais, especialmente, é quanto justamente o pagamento, os valores, a soma total desse investimento feito no setor judiciário. Que vale dizer, é interessante, sim, é importante, é merecido, sim. Agora, temos momentos para fazer isso e como isso foi feito. Né?
Agora nós vamos ao intervalo, voltamos já na sequência para falarmos sobre outro tema que também foi discutido ao longo dessa semana. Os principais jornais do país circularam com as informações a partir do pleito que aconteceu, não é? Agora há poucos dias. Nós temos então, podemos assim vislumbrar uma Câmara de Deputados mais conservadora e que provavelmente, né, segundo aí alguns diagnósticos feitos por cientistas políticos, será mais conservadora, não é? E vai barrar ações, propostas liberalizantes, assim podemos chamar. Voltamos já depois do intervalo para debatermos esse assunto. Este é o Contraponto no canal 15, TV Unifra. Voltamos já. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 32 13 5368 e faça sua doação. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! De volta, segundo bloco do Contraponto, mais conservadora, a Câmara dos Deputados deve barrar projetos e ações, professor Pereira, eu ia dizer professor Ferroni. A Câmara deve barrar, então, aí, ações liberalizantes. O que seria uma ação liberalizante, professor? Eu fico me perguntando quando que ela não foi conservadora. Eu acho que nós sempre tivemos um Congresso conservador, né? E a Câmara não me surpreende. Acho que não temos na história um exemplo de que ela tenha sido diferente. Mesmo a evolução evolução dos partidos da esquerda e com a ampliação de suas bases eleitorais e de seus deputados e senadores, eu sinceramente não vejo quando ela tenha sido diferente. Então, dizer que ela se tornará mais conservadora, pode até mais próximo do que era antes, porque... mais conservadora em relação ao último pleito. Ao último pleito, né? Com os novos Mas na nossa história, eleitos, é isto? Se considerarmos a nossa história, ela sempre foi extremamente conservadora. E esse conservadorismo, ele tem os seus efeitos. E um dos efeitos é essa hegemonia midiática, né? Que é o grande partido de esquerda, de direita, de extrema direita, que orienta as ações de todos os outros. Os partidos são, na verdade, quase de direita, quase que marionetes hoje da grande imprensa. Mas, né? professor, assim, em parte eu concordo com a sua colocação, mas eu não sei se cai tanto pela questão da mídia esse resultado, né? Porque se formos acompanhar, por exemplo, os canais abertos, né, a quantidade de programação que debate temas liberalizantes é bastante interessante. Claro que alguns caem pelo viés cômico, né? Mas são temas que têm aparecido recorrentemente na mídia. E essa eleição mostra que a população ela continua com uma mentalidade conservadora, sem dúvida. Ela continua com uma mentalidade submissa à orientação da grande mídia. É interessante a gente diagnosticar, professores.
Sim. Não, é interessante diagnosticar que os partidos que utilizaram na sua voz as manifestações de julho não se elegeram. Não alcançaram os lugares agora para as eleições. Não alcançaram. Quem defendeu, nós podemos dizer isso tranquilamente, né? O PSOL, por exemplo, né? Quem utilizou isto como ferramenta lá nos manifestos e agora como ferramenta discursiva, não conseguiu alcançar. Quer dizer, o conservadorismo da Câmara é reflexo do voto, é reflexo da própria sociedade que mantém conservadora. Eu estou coadunando com a sua opinião, professor Alexandre. Sim. Não, nesse ponto eu acho que sim, Michael, mas também assim, ó, ao mesmo tempo que partidos como esse que tu citaste, né, eles também conseguiram uma visibilidade maior. É verdade. Né? Então eles são partidos que estão ainda, né, buscando um lugar ao sol dentro desse espaço que é repleto de um pensamento que, bom, vem, né, do século XIX, talvez, do século XX. Vê o exemplo do PSB, é isso? PSB, PV. São partidos que perderam, a meu ver, a sua identidade. Hoje o PV apoia um partido de extrema-direita, que é o PSDB. Então, de repente, essa ruptura com seus ideais políticos tem proporcionado esse tipo de coisa, né? Porque os grandes partidos hoje, quais são? Né? Pois é, a sociedade, esquerda e de direita. Pois é, a sociedade caminha em direção a uma ideia, uma filosofia esquerdista quando sai às ruas, mas volta, professor Alexandre, é assim que nós podemos entender? Volta atrás quando na hora de depositar o voto na urna? Eu me questiono. Como é que o senhor enxerga mas isso? aí que está. É um cenário difícil de compreender. Falta de maturidade, falta de consciência política, falta de uma consciência pessoal e legítima, porque as pessoas pensam não por si, as pessoas olham, assistem, ouvem e repetem. Mas a questão, Michael, quer dizer, isso é muito fácil acontecer. A questão assim, ó, a gente sempre remete lá o junho de 2013. A gente remete por um exemplo. Claro, né? mas aí a gente vê assim, ó, é de se pensar a partir dessa votação que boa parte daqueles que estão manifestando não são manifestantes de um viés de esquerda. Há integrantes de esquerda, sim, claro, né? Uma massa, evidente que vai haver uma mistura, mas pensando bem, né? Por um tipo de discurso que dizia assim, muitos se apropriaram dessa marcha, e um discurso dizia o seguinte, né? Não, nós não queremos bandeiras partidárias aqui. Pois é. Bom, mas por que não querem bandeiras partidárias? Atrás de quem estão se escondendo, né? Então, a questão que eu coloco é justamente que tipo de manifestação foi essa aí de 2013? Mas então, justamente, no momento que eu digo que eu não tenho bandeira, é porque eu não sei me posicionar. Pode ser. Ou porque eu estou em cima do muro. E aí o conservadorismo se mantém. Ou porque não é a tradição dos partidos pegarem bandeiras. Muito bem, aí eu concordo. E também pela postura e pela ética e pelos ideais dos partidos que, a meu ver, um partido como este, que era um partido verde, né, com propostas bastante definidas, migra para a extrema-direita apoiando o Que bandeira é essa? Que bandeira é essa? Que bandeira é essa? Então, e contraditória em relação ao discurso do candidato. legitimidade, e reconhecimento. Mas assim, né, professor, contraditória, né, com o discurso do candidato à presidência, que tinha um discurso liberalizante. Pois é, Alexandre, mas que saída nós temos para isso? Educação de base. Educação de base. Educação, conscientização política e outra coisa. Isso deve ser divulgada, essa educação, via mídia convencional. Essa mídia que está aí, que usufrui da comunicação, que é um direito, é um patrimônio público, um patrimônio da nação brasileira. E ela usufrui em benefício próprio. E ela diz o que diz, defendendo seus ideais, que são políticos e econômicos, e a bem do seu próprio bolso. Agora, e manipula a opinião. E essa é uma grande questão. As pessoas não têm opinião, não sabem o que estão dizendo, não sabem o que estão fazendo. Na hora do voto, né? Estão roubando, ou estão não sei o quê. Aí, mas é interessante porque assim, a gente lê notícias, né, que apareceram agora há pouco tempo, essa semana também, sobre o Vaticano, o posicionamento do Vaticano em relação a sistemas liberalizantes. Um pensamento diferente do passado, com outra perspectiva. E aí vem os políticos, né, com bancadas fechadas, com uma expressiva votação,
né? E vem trazer um discurso que certamente, conforme a própria reportagem traz, né, vai barrar qualquer tipo de discussão sobre os assuntos, por exemplo, né, como criminalização da homofobia, que é um dos elementos que estão sendo discutidos. E outras tantas conquistas sociais Claro, que estão aí, que não foram conquistas de governos, mas da população, de reivindicações passadas que estão aí implementadas e que candidatos dizem que não vão apoiar por conta de enxugar a máquina. Mas é aí que eu coloco, professor, assim, ó, eu acho que a mídia, assim, ó, nesse ponto, talvez com o perfil político, assim, de influência, ela acaba, claro, influenciando. Mas os temas que estão sendo pensados, refletidos, eles estão aparecendo na mídia. Né? E aí cabe como a população recebe isso, como ela compreende isso. Né? E aí que eu acho que cai também naquela questão, né, da própria formação individual, da educação, né, como tu debate certos temas com a sua família. Mas vê bem o que aconteceu naquele movimento, né, pelo passe livre. Começou com o movimento passe livre. Então, na esteira desse movimento e na trajetória desse movimento, quantos usufruíram dessa marcha toda, desse momento, levantando outras tantas bandeiras que não tinham nada a ver e que foram mascaradas como novos pleitos liberalizantes, coisas novas que era preciso acontecer no país, mascarando interesses econômicos e políticos. Né? Agora, de maneira mais prática, será que é possível que nós consigamos observar o cenário? Esse conservadorismo, ou ele está se mantendo, conforme a perspectiva do professor Ferroni, ou ele se torna mais, talvez, quer dizer, como isso vai se repercutir no sentido de aprovação ou não dos projetos que serão enviados à Câmara, né, dos Deputados? Quer dizer, isso é benefício para o Brasil? Se eleita Dilma, eles vão barrar tudo que podem. Se eleito Aécio, vão apoiar todos os pleitos, né, da direita, e que são completamente distintos dos pleitos da esquerda, das propostas da esquerda. Né? Eu penso assim, eu acho que não vai mudar muita coisa se vence Dilma. Mudará se vencer Aécio por conta de que eles sintonizam, são propostas mais conservadoras. Eu penso que a mudança viria por aí, e uma mudança que talvez, uma mudança que eu digo questionável. Se é bom, se é ruim, isso é coisa que se vê depois. Né? Eu tenho uma opinião pessoal, mas me privo de dizer lá aqui, porque é uma opinião pessoal e que poderia induzir num momento eleitoral, e a propósito do programa não é esse, mas com certeza teria influência diferente do Congresso conforme o vencedor da eleição. Os efeitos do conservadorismo, professor Alexandre, o que o senhor percebe? É possível se enxergar um cenário, uma fotografia disso no Brasil? Um cenário triste, né? Na minha opinião, eu não tenho tranquilamente, eu tenho assim um nível de pesquisa relacionado a esses temas que, claro, não chega a ser dos grandes pesquisadores aqui no assunto, mas eu tive a oportunidade de pesquisar sobre questões associadas aos movimentos LGBT, né? E juntamente com outros colegas que estudam e que se especializam no assunto. Eu penso que a luta é legítima, né? Não estou lutando contra, né, a mudança total ou a transformação da sociedade para algo que seja todo mundo homossexual. Não é essa a luta, não é essa. O princípio, né, não parte por aí. Agora, tem que passar por essas instâncias políticas, por essas instâncias que sabemos como funciona, a formação, né, de grupos que acabam se coligando lá dentro, e aí são várias bancadas. E bancadas, por exemplo, a ruralista com a bancada evangélica, né, que são bancadas grandes, acabam se juntando e barram qualquer tipo de constituindo força. Ação. E constitui força, claro. A força política dessas bancadas, ela, como o professor falou, ela, de certa forma, domina as ações que são previstas dentro, domina e barra qualquer tipo de ação. O Congresso está cheio de propostas excelentes que não passam. Que não passam justamente porque esbarram nesse conservadorismo. E isso não é de agora, a própria reforma política, né? Quanto tempo, mais de década está lá e nada.
Quer dizer, a falta, não que o debate das casas legislativas não seja um debate qualificado, ali é o espaço. São excelentes quando se pode presenciar, são muito qualificados, os pontos e contrapontos, as teses e tudo mais, a gente assiste debates magníficos ali, tanto de argumentos da esquerda quanto de argumentos da direita, isso é legítimo, né? Trazendo a contribuição, mas quando se percebe os interesses econômicos, os interesses políticos acima do bem do povo, isso é que é complicado. E acho que nós deveríamos ter, sim, a maior participação do cidadão em todos os ambientes, né? Não somente por meio do voto. Nós ficamos absolutamente reféns, né? Nós votamos, damos um cheque em branco e passado algum tempo sequer muito sabe quais são os candidatos. E deixamos a coisa correr como bem... Só para destacar também, entende, né? Professor, claro, mas assim, só para destacar também assim que, né, essas ações, esse voto que esses candidatos receberam, se fosse, né, partir para uma tipo de discussão mais próxima, né, eu não vejo uma mudança tão significativa assim. Eu penso que a sociedade brasileira ela ainda está em transformação. E uma transformação no sentido constante, né? E mesmo que tu destacaste que o Congresso é sempre conservador, bom, sim, né? A gente observa isso. É porque a sociedade ela também tem uma força conservadora muito grande. E a influência que boa parte de pensamentos como esse acaba agindo sobre esses cidadãos, né, condicionam o voto. Às vezes, né, tu acaba votando no candidato sem saber as propostas e as ações dele, mas vota, né, pelo histórico do candidato, por exemplo. Né? Tá bem, eu acho que encerramos mais essa etapa, esse segundo bloco, não é? Trazendo à tona esta observação e esta análise a respeito do conservadorismo que, numa perspectiva aqui da nossa mesa, parece se manter ou talvez, de alguma maneira, se fortalecer com o pleito que acabou de ocorrer. Vamos ao intervalo, voltamos já na sequência, no terceiro bloco, para falarmos sobre a queda dos diplomas no Brasil das áreas de saúde e também educação. Fique com a gente, esse é o Contraponto, voltamos já. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. De volta ao Contraponto, terceiro bloco, para falarmos sobre uma pesquisa recente que divulgou que houve uma queda pela procura dos cursos na área da educação e também da saúde e puxou pela primeira vez, de maneira inédita, o número de diplomados dessas duas áreas aqui no Brasil para baixo, ou seja, temos menos pessoas
formadas na área da educação e da saúde. Isto é um dado inédito divulgado por um instituto de pesquisa em nível nacional, não é? Que fez uma análise de todas as universidades do nosso país. E isto está sendo trazido à nossa mesa no sentido de preocupação, pelo menos quando nós abordamos essa pauta. É preocupante à medida em que estamos buscando médicos fora daqui, porque estão faltando profissionais e também estamos precisando de professores para formar a consciência, esta consciência que tanto já falamos aqui em outros programas e também hoje, a consciência do voto, a consciência na hora de fazer a escolha, não é? Dos seus representantes ou dos nossos representantes. Mas nós temos políticas já sendo trabalhadas para inverter essa situação. O próprio governo federal tem invertido isso, professor Ferroni, à medida em que novas universidades estão abrindo cursos, como por exemplo o curso de medicina, e as particulares também, a nosso exemplo aqui, oferecem novas vagas e novas oportunidades. Mas este resultado, né, desse índice que apresenta uma redução de sujeitos, de pessoas diplomadas na área da saúde e da educação, é preocupante, não é mesmo? Olha, Michael, na verdade, eu olhei o censo e pesquisei todos os resultados do censo e confesso, eu não vi algo assim dramático. Pelo contrário, eu vi resultados excelentes comparados às décadas de 2002 passadas. 2003 para cá, nós evoluímos significativamente, 100%, 200% em universidades, em vagas em universidades privadas, em vagas em universidades públicas, em número de acessos, de ingressos e de conclusão, apenas porque 2013 em relação a 2012 teve uma queda mínima de concluintes. No entanto, me chama a atenção, isso não foi divulgado, porque está no Ministério da Educação todo o censo, mas a imprensa, ela divulgou o negativo. Uhum. Mas ela diz assim, isso compromete toda a estrutura. Compromete por quê? Diminui um pouquinho o concluinte. No entanto, os ingressantes de 2012 para 2013 tem uma diferença muito maior o número de ingressantes de 2013. Por que eles não botaram isso? Mas é interessante. Por que o não rapaz, botaram o isso? sujeito ingressa, mas não finaliza, professor. Mas, é evasão. Professor Alexandre. Não é bem assim. Não dá para dizer que isso fique mas generalizado. Houve uma redução muito pequena que sequer compromete. Agora, comparado à década de 2002 a 2013, essa década toda aí, né, 2000 a 2010, enfim, comparado, isso é de uma dimensão extraordinária em termos de educação no mundo inteiro, o que nós progredimos. Agora, lá pelas tantas, um númerozinho aqui é pensado e universalizado como um grande problema, e não é. Tem uma questão, eu concordo, professor, nesse sentido, e tem uma questão que talvez a reportagem ela não deu conta, assim, né, que ampliou-se muito o número de cursos técnicos, né? E claro que isso vai também levar a uma redução egressos de formados em graduação. Claro, né? Mas isso é uma coisa meio evidente. E também, assim, o Michael destacou a questão de trazer médicos, né? Bom, mas os cursos de medicina, eles não reduziram. Pelo contrário. Os cursos de medicina, eles aumentaram. Né? Então, esse mostra um pouco o perfil da área da saúde, assim a gente pode dizer. Né? Os cursos, por exemplo, fonoaudiologia, fisioterapia, né? Cursos que dentro de uma ideia de um grupo de saúde, um grupo de trabalho da saúde, né, que deveria agrupar farmacêuticos, fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, né, isso ainda é utópico dentro da questão da saúde. Então, e utópico também por quê? Bom, porque há um elemento importante, né, que é a remuneração que cada um desses profissionais vai ter. Então, é claro que se o fonoaudiólogo vai trabalhar com o médico, botar o salário de um do outro. Não estou dizendo que não é merecido o salário do médico, por exemplo, mas né, vamos ver uma equipe formada, né, cada um com suas aptidões. Bom, o fonoaudiólogo, né, vai ter um salário bem inferior ao do médico. E claro, né, sem falar a questão da educação, né, Michael, que um dos elementos que aparece também é esse, né? Qual é a valorização que tem o profissional licenciado depois de formado? Então, ele estuda 4 anos, investe 4 anos na sua carreira, na sua vida, né? Aí sai e presta concurso, né, estadual, ou mesmo federal, ou municipal, enfim,
né, ou vai para a área particular, né, qual é o incentivo que tem um sujeito que investe anos na sua carreira e acaba chegando, né, na hora assim, de começar a trabalhar e enfrentar uma série de dificuldades que não aparecem, né, nessas pesquisas, nesses negócios que a gente já questiona e mostra que, né, dependendo daquele que contrata, né, tem um interesse por trás. E também daquele que analisa, como é o caso porque no caso das licenciaturas, por exemplo, no censo, e são dados do censo, diz assim, ó, o censo mostra que as matrículas nos cursos de licenciatura aumentaram mais de 50% nos últimos 10 anos. Um crescimento médio de 4,5% ao ano. Anualmente, mais de 200 mil alunos concluem cursos de licenciatura. E é importante, pedagogia, né, corresponde a 44,5% total de matrículas. E são cursos... Então, quer dizer, isso está no censo, mas por que eles divulgam o contrário? Não foi divulgado, né? Agora, é extremamente interessante essas áreas todas, não é? De formação básica, do ensino básico, né? A gente chama ainda do primeiro grau e do segundo grau, né, Alexandre? Podemos dizer. Quer dizer, é necessário que esses profissionais continuem se formando em grande número, porque há uma demanda também para isso. Não é? Há uma demanda e há uma necessidade de profissionais que renovem também essa cadeia, digamos assim, de conhecimento. Não é? Quando a matemática já não se ensina mais como se ensinava, quer dizer, já existem outros recursos, é preciso que tenhamos profissionais aptos, capacitados também a compreender as novas maneiras, né, de ensinar desse processo. Sem dúvida. A pior coisa é quando um profissional não é bem remunerado, né, ou se acomoda, né, e não, né, perde aquela paixão que aparece nas licenciaturas. A gente vê muitos dos nossos alunos, né, apaixonados por aquilo. E aí, né, começam a ir à frente aos alunos no ensino fundamental e médio e, né, sentem um impacto. Né, e é um sentimento que a formação ela tem que, né, ser continuada. Né, ela não pode... Bom, se formou, agora vai lá trabalhar. Não. Pois é, assim, a queda do diploma, por menor que tenha sido, não parece assim que se repercuta negativamente na sociedade. Com certeza não, porque nesse tempo todo em que tanto foi investido em educação, absorveu muita demanda reprimida. E como disse o Alexandre, os cursos técnicos evoluíram significativamente. Então, quer dizer, é possível que a gente esteja atingindo um nível de maior maturidade em termos dessa política e que estejamos mantendo agora um ritmo normal, dado que são muitas universidades, muitos institutos federais, são muitas propostas de vagas pelo ProUni e instituições privadas. Quer dizer, isso foi oferecido na década passada. Agora, de repente, podemos enfrentar reduções que não prejudicam, porque sofremos um aumento considerável, resgatamos muitas pessoas que antes tinham interesse, mas não tinham a oportunidade de vir a acessar. Pois é, mas vamos falar vamos sair um pouco dessa... Mas o que me chama a atenção é isso. Qual é a intenção que leva as pessoas a divulgar tão somente o aspecto negativo, que não é no contexto negativo? Por que eles divulgam exatamente num período como esse? Isso me chama a atenção. Porque de todo o censo tem coisas maravilhosas aqui a serem ditas. Pois é. Isso não se divulga. Mas vamos sair um pouco do contexto político-econômico, né? E para a gente entender... bom, nós, na verdade, não vamos conseguir sair desse contexto. É impossível. É impossível. Agora... Qual a importância do diploma? Né? É interessante que a gente ressalte isso também, porque para quem nos assiste... Como da área do jornalismo, né, Michael? Sim, deve saber bem a importância. Né? Mas eu puxaria nesta linha, né, Alexandre? A importância do diploma não é como a credibilidade também, né, do profissional. É interessante... Reconhecimento. Exato, legitimidade. Pois é, aí que eu quero chegar. Né? Profissionalismo, abertura de tantas portas, o acesso ao curso superior, por favor, hoje ele é fantástico. Né? A gente vê meninos aqui que se formaram há um ano e pouco. Saíram do curso de Direito, fizeram o mestrado, estão fazendo mestrado na Federal de Santa Catarina, no Paraná, mestrado esse com as oportunidades de sanduíche, vão fazer disciplinas na Europa, lá já consegue uma vaga num curso de doutorado, ganhando bolsas, né? E estão lá. Onde a gente viu isso antes? Que pessoas humildes estão fazendo isso. Então, e pessoas que também tinham os acessos porque tinham condições, mas o fato é que
muitos mais estão tendo oportunidades de se qualificar. E o diploma é um acesso, sim, é uma redenção às pessoas, é fantástico o que proporciona o diploma. O professor Pereira, se estivesse aqui, provavelmente nos traria também um diagnóstico com relação à questão econômica, né? O número de pessoas formadas, ou seja, a gente parte do princípio de que o diploma é a constituição do sujeito numa formação né, específica, de qualidade. As cotas aos negros, aos índios e tudo mais? Por quê? Para resgatarmos o déficit que se tinha e o débito que tínhamos com todos, que não tiveram ao longo da história acesso ao diploma. Quantos foram os negros formados em medicina nesse país na década de 2000 e passados? Né? Quantos? Agora, quantos são agora? Quantos índios nós tivemos formados? É de se valorizar o diploma sobremaneira. Alexandre, alguma consideração ainda Não, sobre isso? concordo, professor. Acho que políticas inclusivas elas são bem-vindas e fazem parte dentro dessa ideia liberalizante também. É importante colocar isso, porque não se discutia isso um tempo atrás. E isso hoje se discute e gera ponto e contraponto, né? Não são todos que concordam com políticas como essa, professor. E claro Exatamente. que dentro da universidade, inclusive, né? Então, temos que Quanto ter... preconceito viveram os índios que foram frequentar os cursos de enfermagem e medicina, por exemplo. Bom, então eu penso que o viés cultural ele ainda está presente juntamente com a questão econômica e política do Brasil. E por isso que assim, tratar de temas como esses são importantes sim. Não é só pensar economia, só pensar política. Tem que se pensar essas questões também sociais e culturais. Tá bem, eu acho que vencemos também essa temática hoje, não é? Apresentando a discussão de 3 assuntos que foram aí debatidos, ainda estão sendo neste momento nos principais meios de comunicação e também, por que não dizer, no cotidiano da população brasileira. Mas assim nós vamos encerrando o nosso programa, mais uma edição do Contraponto. Você está aí conosco, né? Nós convidamos para que nos prestigie esse programa que vai ao ar na quarta-feira à noite, às 10 horas, na sexta-feira e também no domingo à noite, às 10h30 da noite, então às 22h30. O Contraponto também pode ser acessado nesse endereço eletrônico que vai aparecer na sua tela aí, o endereço do YouTube, onde você também pode acessar, pode deixar a sua crítica à nossa posição, não é aquilo que nós estamos discutindo aqui nesta mesa, e também sempre esperamos a sua sugestão de pauta, temas que são de seu interesse e que nós podemos trazer aqui para essa mesa para o debate, para o ponto e o contraponto. Agradecemos mais uma vez a sua audiência, a equipe da TV Unifre e aos professores. Muito obrigado e até a próxima edição. Tchau, tchau.